Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os satélites da Terra. Basicamente, nós temos os satélites naturais e artificiais. Então, o que vem a ser os satélites naturais? Na astronomia, satélite natural é um corpo celeste que se movimenta ao redor de um planeta graças à força gravitacional. Por exemplo, a força gravitacional da Terra mantém a Lua girando em torno do nosso planeta. E nós temos os satélites artificiais. Os satélites artificiais são objetos construídos pelos seres humanos. O primeiro satélite artificial foi lançado no espaço em 1957. Atualmente, há vários satélites artificiais ao redor da Terra. Então, mais uma vez, visualizando a Lua, que é o nosso satélite natural, e um satélite artificial, uma construção feita pelo ser humano. Mas antes de falarmos sobre o satélite natural da Terra, a Lua, vamos relembrar como teoricamente surgiu o universo. Então, segundo os conceitos gerais da teoria do surgimento do universo, o universo surgiu através de uma explosão. Então, acreditava-se num átomo primordial, este átomo se explodiu e com essa explosão formou-se o universo e seu conceito de tempo-espaço, ou seja, presente, passado e futuro. A partir desta explosão, formou-se uma energia, onde esta energia, com o passar do tempo, foi se resfriando. E com o resfriamento dessa energia, a energia transformou-se em matéria. A matéria, portanto, começou-se a unir-se umas com as outras, formando o nosso sistema solar. Com a formação do sistema solar, a poeira cósmica, que é a transformação da energia em matéria, começou-se a se compactar, formando o nosso Sol. O que estava ao redor do Sol acabou sendo compactado. Porém, a poeira cósmica, que estava um pouco mais longe do núcleo do Sol, foram se aglomerando, se juntando de forma separada, formando os nossos planetas. Com o passar de bilhões de anos, os planetas foram se agrupando, se estabilizando e dando a sua órbita que hoje conhecemos. E desta forma, formou-se o sistema solar que hoje conhecemos e que hoje estudamos. Então, dentro do sistema solar, nós temos basicamente os planetas, que são 8, no sistema solar atual, né? Na ordem do mais próximo do Sol para mais distante do Sol, nós teríamos o Mercúrio como um planeta mais próximo do Sol, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sendo os 4 últimos considerados planetas gasosos e os 4 primeiros planetas rochosos. E basicamente nós temos no universo os seguintes astros: estrelas, planetas, satélites, asteroides, meteoros e cometas. As estrelas, sendo astros, corpos celestes, capazes de produzir luz e calor próprio. Geralmente, as estrelas vêm das chamadas nebulosas, que seriam poeiras cósmicas que se juntam, se compactam. O Sol é a nossa principal estrela, né? É a estrela principal do sistema solar, que nos fornece energia e calor, além da luminosidade, e o buraco negro tem origem da morte das estrelas. Porém,
estrelas chamadas supermassivas, estrelas muito grandes, que não é o caso do Sol. O Sol, para o sistema solar, ele é enorme, porém, para o universo, ele é considerado uma pequena estrela. Nós temos os planetas, satélites, asteroides. A diferença entre asteroides e meteoros e cometas de forma geral, podemos resumir sendo que asteroides seriam grupos de rochas formada por rochas e metais, ou seja, seria basicamente o núcleo de rocha e metal. Meteoros como se fossem pequenos asteroides. Então, os asteroides que se fragmentam no universo, podemos chamar de meteoros. Os meteoros, quando entram na Terra, geralmente eles são destruídos pela atmosfera. Porém, parte desses meteoros que entraram na Terra, eles sobrevivem à ação da atmosfera e acabam atingindo o solo terrestre. Aí nós damos o nome de meteorito. Então, meteorito seriam meteoros que conseguiram sobreviver à ação da atmosfera. Meteoros, fragmentos de asteroides. E os meteoros, quando estão passando pela atmosfera, eles pegam fogo e nós chamamos de estrela cadente. E nós temos os cometas, que são astros, mas que têm o seu núcleo formado por gelo. Então, cometa, basicamente, vamos dizer que é formado por gelo, formado a partir de gases do universo. E geralmente não são formados no sistema solar, mas passam pelo sistema solar. Asteroides, meteoros, geralmente formados no sistema solar e formados por rochas e metais. Nesta imagem, nós iremos falar rapidamente sobre o Sol. O Sol é uma estrela e, como toda estrela, ele vem de nebulosas, que são um conjunto de gases e poeiras cósmicas que se compactam formando uma estrutura que é a estrela. As estrelas possuem um núcleo radioativo, ou seja, quimicamente muito ativo, que através das reações químicas internas liberam luz e calor. Exatamente por isso, as estrelas são os astros que possuem luz e calor próprio. E o Sol fornece essa luz e essa energia para que nós possamos sobreviver na Terra. O buraco negro vem das estrelas, ou seja, quando ocorre a morte de uma estrela supermassiva, ou seja, uma estrela muito grande, essa estrela irá dar origem ao chamado buraco negro. O Sol no sistema solar, ele é muito grande, faz parte de 99% da massa do sistema solar. Mas, quando falamos em nível de universo, o Sol é uma estrela pequena, minúscula. Então, aqui nessa imagem, nós temos um conjunto de sóis que são muito maiores do que o nosso Sol do sistema solar. Então, o Sol ele é grande, mas para o universo ele é pequenininho. E temos chamados corpos celestes, os chamados astros, que é a designação comum que se dá aos corpos celestes que orbitam no espaço. Entre os astros encontram-se asteroides, cometas, estrelas, meteoros, planetas, planetóides e os satélites, que é o tema da nossa aula. Vamos agora falar sobre os satélites naturais. Lua é o satélite natural do planeta Terra, distanciados por aproximadamente 384.405 quilômetros. Estima-se que exista um número superior a 150 luas no sistema solar. Somente Netuno possui 13, Saturno 48 e Júpiter 62. A maior lua do sistema solar é Titã. Seu tamanho é 2 vezes superior ao da lua terráquea. A nossa lua é o único satélite a receber seres humanos, pelo menos por enquanto. Nesta imagem, nós podemos ver
que existem várias luas no sistema solar. E a nossa Lua estaria aqui. Então nós temos o planeta Terra e nós temos a nossa Lua aqui localizada. E mostrar que outros planetas também têm as suas luas. Então, a Lua é o satélite natural da Terra. Consiste de um corpo rochoso com 3.476 quilômetros de diâmetro, quase 1/3 do tamanho da Terra. A distância média da Terra à Lua é de 384.400 quilômetros. O nosso satélite não tem atmosfera para proteger o ser humano ou outro ser vivo da exposição direta às radiações solares, como a radiação ultravioleta. Também não existe água e nem vulcões, porque, ao contrário da Terra, a Lua tem a parte mais interna em estado sólido, não apresenta magma. Mas há muitas crateras, geralmente formadas pelos impactos do corpo celeste no passado. As colisões derreteram rochas e formaram lavas, que se resfriaram e aparecem como áreas escuras na Lua, chamadas de marés. A temperatura na superfície varia, em média, de 100 graus positivo a menos 150 graus negativo. Ou seja, a face da Lua iluminada pelo Sol apresenta uma temperatura de aproximadamente mais 127 graus Celsius, enquanto que a face não iluminada gira em torno de menos 170 graus Celsius. Todas essas condições não permitem a existência de seres vivos na Lua. O observador terrestre percebe o movimento aparente da Lua e dos demais astros visíveis no céu à noite, no sentido leste para oeste. Os principais movimentos da Lua são de revolução, que seria a translação ao redor da Terra, movimento de rotação, que é o movimento no seu próprio eixo, e de translação, em volta do Sol. A revolução e rotação têm praticamente o mesmo tempo de duração, aproximadamente 27 dias e 8 horas. Por isso dizemos 28 dias. Por esse motivo, a Lua mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. A Lua interfere diretamente nas marés, em razão das águas oceânicas serem atraídas durante o deslocamento orbital desse corpo celeste. Então aqui está a representação da Lua com as suas marés, que seriam essas partes mais escuras, né? E o que deve se lembrar é que ela faz os movimentos de rotação no seu próprio eixo, de translação em torno do Sol e revolução, que é em torno da Terra. E vamos comentar sobre a origem da Lua. Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado de planetoide Theia. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do seu núcleo se perdeu. Uma nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão da colisão. Os fragmentos desta colisão sofreram um processo de condensação e se aproximou do plano de eclíptica da Terra,
que fez com que este núcleo condensado entrasse em órbita. Sua temperatura após a condensação explica a ausência de compostos voláteis nas rochas lunares, e a junção dos fragmentos dos dois planetas justificam as semelhanças rochosas entre a Lua e a Terra. Então, neste esquema, nós podemos mais ou menos tentar explicar como seria uma das hipóteses do surgimento da Lua. Então, acredita-se que, logo na formação do sistema solar, existiam dois planetas na mesma órbita. Um que seria a Terra primitiva e um outro planeta menor chamado de Theia, ou planetóide Theia. Eles estavam na mesma órbita e, pela força da gravidade, a Terra primitiva, que era maior, atraiu Theia para o seu campo orbitário, né, mais para próximo de si. Esta atração fez com que Theia chocasse-se com a Terra a uma velocidade de mais ou menos 40 mil quilômetros por hora. Nesta colisão, formou-se um incorporamento da Terra, uma parte da Theia. Então, a Terra ficou a Terra mais uma parte de Theia dentro da Terra. Ao mesmo tempo que parte da Terra se fragmentou, junto com parte da Theia que também se fragmentou. Esses fragmentos, pela força da gravidade, uniram-se uns com os outros e manteve uma órbita em volta da Terra, formando-se dessa forma a Lua como nós a conhecemos. E é por isso que partes das rochas da Lua são encontradas na Terra e partes de rochas da Terra são encontradas na Lua. Então esse choque e essa formação pelos fragmentos justificariam, por exemplo, essa situação. Então, teoricamente, nós tínhamos a Terra primitiva e um planetóide Theia na mesma órbita. Por força gravitacional, os corpos se atraíram, se chocaram, e a partir desse choque formou-se um planeta Terra maior ainda, pois absorveu parte do planeta Theia, e o fragmento de parte do planeta Terra, junto com o fragmento do planeta Theia, ao se unir, formaram a Lua que nós conhecemos. Nesta animação, nós podemos ver os planetas. E na órbita da Terra, nós temos também um outro planeta que é a Theia, ou planetóide Theia. Podemos observar agora que Theia começa a se aproximar do planeta Terra. E, conforme foi se aproximando do planeta Terra, a força gravitacional vai aumentando, até que o planeta Theia se choque com o planeta Terra. Este choque foi aproximadamente 40 mil quilômetros por hora. Deste choque, acabou uma parte se fragmentando e uma parte sendo incorporada pelo planeta Terra, que acabou crescendo. Então, esse choque trouxe o planeta Terra ainda maior, com parte de Theia e fragmentos. Esses fragmentos da Terra com o planeta Theia foram se juntando pela força gravitacional, formando a nossa Lua. E, desta forma, deu-se a origem da Lua como a conhecemos. Lembrando que esta é uma das teorias e esta é a teoria mais aceita. E vamos agora falar sobre os movimentos dos astros. Basicamente, a Lua faz os 3 movimentos principais: movimento de rotação, translação e revolução. Sendo o movimento de rotação aquele feito em seu próprio eixo, o de translação aquele feito em torno do Sol, e a revolução aquele feito sobre o seu planeta, que no caso é a Terra. Então vamos dar uma olhadinha nos 3 principais movimentos que a Lua faz. Um é o famoso movimento de translação, que é aquele que faz em torno do Sol. No caso da Lua, como ela acompanha a Terra,
esse movimento de translação demora em torno de 365 dias e 6 horas. O outro movimento que a Lua faz é o de revolução, que é uma espécie de translação, porém sobre a Terra. E o movimento de rotação é aquele que a Lua faz no seu próprio eixo. Tanto a rotação como a revolução demoram em torno de 28 dias. E como o movimento de rotação e revolução são basicamente os mesmos, a sua durabilidade é a mesma, nós sempre vemos a mesma face da Lua. Observe nesta animação o movimento de rotação, ou seja, no seu próprio eixo. Nesta animação, o movimento de translação, ou seja, feito em torno do Sol. E observando os astros em volta do Sol. E vamos agora falar sobre as fases da Lua. O brilho da Lua é reflexo da luz do Sol. Da mesma forma que os planetas, ela não tem luz e nem calor próprio. O observador terrestre vê partes diferentes da Lua iluminada pelo Sol, mas sempre da mesma face, enquanto ela se movimenta ao redor da Terra. Esses diferentes aspectos são denominados fases da Lua. E nós temos a Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. E vamos começar falando da fase na Lua nova. É quando a sua face iluminada está do lado oposto à da Terra. Para nós, está voltada a face não iluminada. Nesta fase, a Lua não é vista no céu noturno. Apenas lembrando que nós temos uma definição de quarto, né? O famoso Lua quarto crescente, Lua quarto minguante que iremos falar. Então, quarto significa um quarto. O Sol ilumina a metade da esfera lunar. E daqui da Terra, vemos apenas a metade da porção iluminada pelo Sol. Isto é, um quarto da Lua. Na fase da Lua crescente, à medida que a Lua translada ao redor da Terra, ou seja, faz a revolução, aumenta a parte que vemos iluminada. A Lua encontra-se no ângulo de 90 graus em relação ao Sol e à Terra. Praticamente, um quarto da Lua estará visível a nós. Nessa fase, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Por isso, muitas vezes, ela é visível durante o dia. Quarto crescente. À medida que a Lua translada, faz a revolução ao redor da Terra, aumenta a parte que vemos iluminada. Após cerca de 7 dias, ela está na sua fase quarto crescente, como podemos ver nesta imagem. Cheia. A Lua se encontra em oposição ao Sol. Sua face visível fica totalmente iluminada. Nessa fase, a Lua nasce quando o Sol se põe. É nessa fase que pode acontecer os eclipses lunares. Então aqui está a imagem de uma Lua cheia, totalmente visível. Quarto minguante. Nas noites seguintes, podemos observar que a parte iluminada da Lua começa a diminuir, até que só a metade da sua face é vista. Ela aparece no céu bem mais tarde, da noite, e pode ser vista ao amanhecer. É a fase quarto minguante. A fase minguante. Se forma o ângulo de 270 graus a partir da Lua nova. Nessa fase, a Lua nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia, inverso da Lua crescente, como se fosse um C oposto quando olharmos para a Lua.
E aqui está a representação geral das fases da Lua. Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, minguante e volta para nova novamente. Então, na Lua nova, nós não vemos a Lua no céu à noite. Na Lua cheia, ela está toda iluminada para nós. Na minguante, estaria um C oposto. E na crescente, estaria um C propriamente dito. Nesta animação, nós podemos observar a Terra com seu movimento de rotação, a Lua fazer um movimento de rotação e de revolução, ou seja, um movimento de translação em volta da Terra. Podemos observar este azul mais claro, que representaria o oceano. Então, observe que a Lua, com a sua força gravitacional, ela acaba puxando o oceano em sua direção. E conforme ela gira em torno de si mesma, que é a rotação, e girando em torno da Terra, que é a revolução, ela vai atraindo o oceano. Ela atrai e, ao mesmo tempo, acaba não atraindo mais. E nesse movimento de atração e não atração, ela forma as chamadas marés. E os oceanos, portanto, começam a se movimentar. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar dos eclipses. Os eclipses são fenômenos que ocorrem devido à posição entre a Lua, a Terra e o Sol. Às vezes, esses astros se alinham, bloqueando parte da luz solar que ilumina a Terra ou a Lua. Os eclipses podem ser lunares ou solares. Nós temos de um lado o eclipse lunar e do outro o eclipse solar. E vamos fazer a comparação. Então, eclipse lunar. O eclipse lunar acontece na fase da lua cheia. Ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que passa pela região da sombra da Terra. A Terra, nessa ocasião, bloqueia os raios solares que iluminam a Lua. A sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo-a parcialmente, quando é eclipse parcial, ou totalmente, quando é eclipse total. Então, nós temos Sol, a Terra no meio da Lua, né? Então nós temos Sol e a Lua, e a Terra entre o Sol e a Lua. Nós fazemos o eclipse lunar. E o eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, ou seja, na fase de lua nova, e todos ficam alinhados em uma reta só. Nessa ocasião, a Lua bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra. O eclipse solar pode ser parcial para algumas regiões. Esse fenômeno ocorre pelo menos 2 vezes ao ano. No entanto, ocorre raramente no mesmo local da Terra. Então, nós temos o Sol e a Terra, e a Lua entre o Sol e a Terra. Então, nós temos o eclipse solar. Então, nós temos aqui o Sol. Quando a Lua passa em frente do Sol, as pessoas não veem mais o Sol. Logo, o Sol ficou tampado pela Lua. Eclipse solar. No eclipse lunar, nós estávamos vendo o brilho da Lua, a Terra passa, agora cobre esse brilho da Lua, a gente não vê mais a Lua. Eclipse lunar. E mais uma vez, a imagem que nós já vimos no começo da aula, né? Nós temos eclipse lunar quando a Terra está entre a Lua e o Sol. E eclipse solar quando a Lua está entre o Sol e a Terra. E damos assim por encerrado nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Obrigados a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!